Boa tarde, pessoal. Professora Andréia mais uma vez, trazendo agora para vocês a aula do dia 28 de julho, uma quarta-feira, quando nós temos programadas disciplinas de Geografia e Matemática. O que nós vamos trabalhar em Geografia hoje? Bem, nós vamos dar continuidade à nossa aula de Geografia da semana passada e iremos trabalhar ainda sobre o envelhecimento populacional brasileiro. Vocês têm aqui um texto em forma de gráfico, tá? O que é um gráfico, gente? Um gráfico é uma forma matemática de eu representar algumas informações, certo? Então, vocês têm que ler esse gráfico em todos os seus detalhes. O que será que são aqueles números que tem embaixo do gráfico, aqueles números que estão na vertical? O que eles significam? Bom, a gente tem que prestar bastante atenção para a gente conseguir entender. E também relacionar com aquilo que está escrito no gráfico com o título. Então, diz o seguinte: um Brasil mais velho. Brasileiros com 60 anos ou mais de idade. E aí vocês observem, então, que é um gráfico que tem uma linha vermelha, ele não é um gráfico de barras, tá? É um gráfico de linha, então diferente do gráfico que a gente trabalhou na aula passada. E essa linha vermelha, ela vem subindo, né? Lá do número 2000, que é o ano, que é uma referência de ano, né? Ela subiu. O que significa isso? Aqueles números que vocês têm embaixo do gráfico são referências de anos, então. 2000, 2015, 2020, 2030, 2040, 2050 até o ano 2060, tá? E aquela linha vermelha, então, subindo. Nós temos ali, numa sequência de 10 em 10, os seguintes números na vertical: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. O que é isso, gente? Isso são a quantidade de brasileiros, isso é em milhões, tá? Por exemplo, no ano de 2000, conforme vocês observam no gráfico, nós éramos mais ou menos aqui no Brasil 15 milhões de pessoas idosas, né? Ficava ali entre o 10 e o 20, na metade do 10 e o 20, talvez 14 milhões, né? E aí esse número foi crescendo, foi crescendo. Hoje nós estamos no ano de 2020, é claro que a gente não atingiu a ponta da linha vermelha, nós estamos no ano de 2020, né? Onde nós não atingimos ainda 30 milhões, não, né? Nós passamos um pouquinho, né, conforme esse gráfico, dos 20 milhões de idosos. E a projeção desse gráfico, o que segue depois do ano de 2020 é projeção, tá? São estudos realizados aqui pelo IBGE, pela Previdência Social. A projeção deles é que em 2060 esse número chegue a 73,6 milhões de pessoas idosas no Brasil, pessoas com mais de 60 anos. Aí vem as perguntas. O texto apresentado é um gráfico. Gráficos são uma forma visual de apresentar informações. Qual é a informação principal desse texto? Depois a outra pergunta: o que a linha traçada em vermelho está mostrando? Isso a prof já falou então antes aqui no vídeo. Que anos estão sendo mostrados no gráfico? O prof também falou agora, né? A população idosa está representada no gráfico em milhões: 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Então, aquilo que a prof também acabou de falar. De acordo com o gráfico, quantos milhões de idosos serão em 2060? Depois a pergunta: de acordo com o gráfico, em que ano o Brasil atingirá 50 milhões de habitantes com 60 anos ou mais? E na letra F, de acordo com o gráfico, em que ano o Brasil atingirá 60 milhões de habitantes com 60 anos ou mais? E a última perguntinha sobre o gráfico: de acordo com o texto, qual será a população idosa do Brasil em 2030? Certo? Dando sequência à nossa aula, nós temos agora as atividades de matemática, onde a gente irá explorar conceitos de multiplicação, certo? São problemas que vocês terão que ler com bastante cuidado, refletir sobre o probleminha, descobrir qual é o processo que vocês terão que envolver na resolução desse problema, certo? Aqui estão então os problemas. Vocês podem resolver nesse espaço que a prof deixou aqui para colocar os cálculos, tá? Sempre com bastante atenção, bastante capricho e bastante interesse, tá? Aquilo que vocês precisarem de mais espaço para resolver, vocês podem usar a parte de trás da folha. Bom, certo, pessoal? Bom trabalho para todo mundo, um abraço para todos e daqui a pouquinho a prof posta o nosso vídeo da próxima aula, certo?